A paz do Senhor, irmãos, eu quero ler um texto bíblico, Salmo de número 119, os versículos a partir do 97. A Bíblia diz o seguinte: Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pois pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Esta é uma leitura na palavra do Senhor. Nós lemos aqui do Salmo 119, o verso do 97 até o 106, na Bíblia de Estudo Scofield. Essa já está mais gasta, não é? É uma Bíblia que a gente usa mais. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que é uma satisfação muito grande nós podemos retornar aqui nesta quarta-feira, dia 5 de maio, para estarmos novamente com os irmãos, tratando a respeito da live de número 60 do CETADB, onde nós vamos ainda na temática, né, perguntas eclesiásticas, usos e costumes. Nós temos aqui perguntas que nos foram enviadas para esta série, né? Ainda para esta live e a live da próxima semana. Dizer para os irmãos que para nós tem sido um tempo de muita bênção, podermos estar na presença do Senhor, estarmos aqui realizando os trabalhos relacionados ao CETADB, atendendo os nossos alunos que fazem o curso de forma individual e também aqueles que têm em suas igrejas os seus núcleos e que está funcionando, né, as classes nas igrejas, e assim os irmãos podendo ter toda a condição para estarem aprendendo a respeito da palavra do Senhor, através dos cursos teológicos de nível básico, médio e avançado do CETADB e ainda através dos nossos cursos ministeriais. Pela ordem, o curso para discipulado cristão, que é um material que nós lançamos, este módulo, para discipulado de novos convertidos. Depois, nós lançamos o curso para formação de obreiros, que é este módulo aqui, um curso de treinamento para cooperadores da obra de Deus. Cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, enfim, os auxiliares. Haja vista que nós também temos nesse curso um manual completo de cerimônias, que é, na verdade, uma bênção. Depois nós lançamos, em parceria com a Ordem dos Capelães Evangélicos do Brasil, o curso de capelania evangélica, que é uma oportunidade de crescimento e desenvolvimento curricular. Depois nós lançamos um material escrito pelo pastor Ciro Zibordi, o curso para formação de jovens pentecostais. Esse é um manual que dá aos nossos jovens, à mocidade, um norte a respeito de vários temas ligados ao âmbito do relacionamento interpessoal, né, a questão do envolvimento da juventude com a sociedade de um modo geral e também orientações bem práticas a respeito da chamada ministerial, a respeito da necessidade de se ter uma profissão. E nós vamos falar a respeito disso nessa live de hoje, não é? A necessidade dos nossos jovens estudarem para terem uma profissão. Também nós tratamos nesse curso para a formação de jovens pentecostais das principais doutrinas pentecostais. Então é uma oportunidade de crescimento para a nossa juventude. Por último, no mês de fevereiro nós lançamos este material, que também é um material produzido pelo pastor Ciro Zibordi, Perguntas Escatológicas. Esse tem sido um manual que oferece aos nossos irmãos
uma especialização na área da escatologia, onde o pastor Ciro aborda de uma forma bem direta, objetiva, questões que inclusive durante as lives que fizemos no início da pandemia, o ano passado, e ainda no decorrer de todo o ano de 2020, perguntas que os alunos enviaram, que os irmãos que estão sempre conosco nas lives nos enviaram. Então nós elaboramos esse material aqui em parceria com o pastor Ciro para que pudéssemos estar realizando perguntas escatológicas. Esse é o trabalho realizado através do CETADB. Pastor Ciro, a paz do Senhor, meu jovem, seja bem-vindo à nossa live de número 60. Sou pastor Alex, obrigado mais uma vez pelo jovem, né? Você já pensou? Estamos aí prontos para mais uma live a 60, né? Essa é de número 60. Que benção, hein? Meu Deus. Como o tempo passa, né? Eu já vou achar um ajuste bem legal aqui para o enquadramento, para toda a minha beleza poder aparecer na câmera. Tem que, glória! Tem que saber valorizar, né? Olha aqui, as minhas cãs. Maravilha, eu também estou me ajeitando aqui, né? Que joia, meu pastor. O pessoal é exigente. Outro dia eu fiz um vídeo no YouTube, e aí tem vários comentários, o pessoal perguntando, elogiando, criticando, mas um irmão falou assim, o irmão poderia se balançar, quando o irmão estiver falando, o irmão ficar mais parado, que o irmão fica se movimentando muito e tira a minha concentração. Aí você vê como o pessoal é exigente, né? Fazer o quê? A minha ascendência é italiana, né? Os italianos são agitados. Não tem como ficar parado, né? É complicado ficar parado, né? Eu até acho que eu sou, por ser descendente de italiano, até que eu sou meio parado, né? Tranquilo, né? Tranquilo. Sou tranquilo. Maravilha. Mas o pessoal é muito crítico, viu? Com certeza, não tenha dúvida. Sempre tem alguma coisinha para fazer alguma objeção, mas também isso em algum momento acaba nos ajudando a gente poder melhorar, produzir um trabalho de mais qualidade, enfim. Toda crítica, ela é bem-vinda, especialmente se ela nos ajuda a melhorar, né? Tem pessoas que têm dificuldade com crítica, né, pastor? Não sabe que tem muita gente, eu tenho amigos até que falam para mim, olha, eu saí das redes, eu não consigo, eu tive que dar um tempo, porque eu não consigo. Eu acho que é um ambiente muito, né? Pessoal, porque não sabe, tem crítica de todo tipo, e tem pessoas que não são. Tem gente assim como nós, que já somos mais, que já vai criando uma casca de tartaruga com o tempo, né? Que a gente não... Entendeu? Às vezes a gente até responde e tal, até dá uma oportunidade para a pessoa refazer, né? E tem casos que a gente é obrigado a recorrer aos recursos aí de bloquear, né? Porque há casos que não tem como, né? Você estabelecer um mínimo de diálogo. Mas um conselho que a gente dá aí, não é esse o assunto da live hoje, é que os irmãos, as irmãs que lidam com redes sociais não levem isso muito a sério, essas críticas e tal. Tem pessoas que às vezes fazem críticas para fazer-nos crescer, né? Às vezes é uma crítica que constrói realmente, tem crítica que, entendeu? Apaga. É como aquela ilustração da carreta desgovernada, né? Desse jeito aí. Você está subindo uma ladeira, vem uma carreta desgovernada na sua direção, você não vai enfrentar a carreta de frente, deixa ela passar, né? Com certeza. Então não vai ficar discutindo. É que existem pessoas que, na verdade, são maldosas. É verdade. Em algum momento, às vezes nem é no tom da crítica, mas fazem aquilo já com o objetivo de deixar a pessoa que está ouvindo, de certa forma, incapacitada. Mas Deus é quem dá graça, não é? Para que a gente possa prosseguir. A verdade é que no alto dos meus 40 e tantos anos, eu já tomei alguma lição nessa vida, né? E a gente vai... O irmão já está próximo de fazer 25 anos, né? Né? Quase. Pela segunda vez.
É, quase. Eu fiz 25 pela segunda vez já, né? Pronto. E é uma experiência boa, né? Porque 2 vezes, assim, né, Eu gente? vou chegar lá, eu só não estou com pressa, mas eu vou chegar, inevitável. É. Inevitável. Pois, meu pastor, nós vamos lá saudar aqui os nossos irmãos que já estão conosco nesta oportunidade. Eu já Eu vi o já vi que Evandro aí, o passou por pastor ali, Evandro. pastor Evandro, diretamente de Palmas, no Tocantins. Deus abençoe, pastor Evandro. Estava tomando um chá de maracujá. Eu vou dizer para você, se eu tomar um chá de maracujá, a live não termina. Porque hoje o dia foi muito corrido, a gente começou bem cedo e eu, na verdade, eu só parei o que eu estava fazendo para a gente poder tocar a live aqui. Eu ainda tenho uma série de coisas para fazer antes de dormir, ainda hoje, porque amanhã, amanhecendo o dia, nós vamos ter aqui uma palestra com os funcionários e vai ser uma benção. Eu vi que também entrou aí o meu compadre, o pastor Adovilson de Andrade. Está com a gente aí. O Adovilson é o pai da Bruna, minha nora, e Olha, está com a gente. Pastor Adovilson, nós temos feito um trabalho com a aula da Escola Bíblica Dominical, das lições, não é? Semanais, sempre aos sábados, às 18 horas, no Facebook, na página EBD Apucarana. Sempre eu e o pastor Adovilson estamos ali apresentando a lição da semana e é o que vai acontecer também nesse próximo sábado, às 18 horas. No Facebook, a página é EBD Apucarana. Aqueles que quiserem, esteja com a gente, vai ser uma bênção. Todos os irmãos, eu já vi que está aqui, ó, Dom Inocêncio no Piauí, eu já vi que tem gaúcho também na área com a gente. Os nossos irmãos que estão no Acre já mandaram saudação. E os paranaenses, eu já vi que chegaram ali também. Que bênção. O fato é, meus irmãos, aqui para nós é uma alegria tê-los conosco e compartilharmos dessa horinha, né? Apenas uma hora que nós temos aqui essa live, ainda que nós temos passado, né? É uma horinha, mas a gente vai passando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá e vai indo. E é uma benção. O fato é, meus irmãos, que nós vamos continuar ainda nesta live e na próxima, nesta mesma temática, perguntas eclesiásticas, usos e costumes. Aí nós estamos recebendo muitas perguntas e estas vão entrar para a próxima sequência. Assim que nós esgotarmos as perguntas que nós temos aqui, voltada a essa temática, nós já vamos seguir para a próxima temática e assim nós vamos seguindo. O fato é que um irmão entrou em contato comigo, o pastor Ciro, eu comuniquei com ele a respeito, porque a pergunta dele não tinha sido respondida. O fato é, meus irmãos, que são muitas, né? O pastor Ciro sabe bem como é que é esse negócio. Nós temos as perguntas que os irmãos nos enviam aqui durante a live, mas nós também temos aquelas que os irmãos nos enviam depois, né? Através dos nossos contatos de WhatsApp, através da nossa secretaria de atendimento, através de e-mail, enfim, os irmãos mandam dúvidas relacionadas aos temas diversos e também dúvidas relacionadas ao conteúdo do curso. O fato é que a gente acaba em algum momento se desdobrando. Eu agora ficou bem corrido para a gente, porque quando começou a pandemia nós fizemos a dispensa de uma quantidade significativa de funcionários e agora com o movimento nas igrejas retomando, né? A gente acaba tendo que se desdobrar e é isso que está acontecendo. Então, a gente acaba não tendo todo o tempo que gostaria de ter para interagir com os irmãos. Mas nós vamos prosseguir aqui, meu pastor. Vamos prosseguir aqui. A questão aqui, meu pastor, primeira é a respeito da bibliomancia. A bibliomancia, que é aquela prática que há em algum lugar de você pegar a Bíblia, como está aqui a minha, essa aqui é a Scofield, né? Você abre ela e vamos ver o que é que Deus fala. E está o texto ali. Enfim, isso é a bibliomancia. Scofield, essa é histórica, hein? Essa aqui está bem desgastadinha. Essa aí, a primeira foi lançada em 1909. Não, mas essa aqui não é de 1909, não. Ela é mais recente. Não, mas a primeira é de 1909, né? Não, essa aqui eu ganhei ela em 2010. Ela é uma edição de 2009. Essa aqui, pastor Ciro, é a melhor Bíblia que tem. Sabe por quê? Porque essa é a que eu ganhei. A que eu ganhei é a melhor. Vamos lá. Então, em relação à bibliomancia, o irmão ele menciona o nome de uma igreja e ele diz, olha, eles costumam abrir a Bíblia aleatoriamente e afirmam que é uma palavra revelada. Isso é correto? Isso é correto? Né? Essa é a pergunta que o irmão fez relacionada à prática na congregação cristã do Brasil. Ah, o irmão citou o nome da igreja? Citei.
Então, já que o irmão citou o nome da igreja, eu já estive nessa igreja. Eu já estive várias vezes, porque meu pai é de lá. Meu pai, ele é diácono na igreja. Seu pai é de lá, né? Na congregação cristã, ele é diácono há aproximadamente uns 12 ou 13 anos que ele é de lá. E eu conheço, porque quando eu comecei a trabalhar com vendas, e meu pai tinha um ramo, os irmãos não sabem disso, eu nunca comentei, mas meu pai mexia com importação de tecido e ele tinha um comércio de venda no atacado de tecido. Eu era recém-casado, não é? E eu trabalhei um tempo com meu pai e nós viajávamos juntos. Então o nosso negócio era assim, todos os dias nós estávamos em culto. Onde tinha, na semana, onde nós parávamos à noite, que tinha culto na Assembleia de Deus, nós íamos na Assembleia de Deus. Se chegava não tinha culto na Assembleia de Deus, a gente ia na congregação cristã, porque ele era de lá e eu acompanhava ele. Então, eu conheço o trabalho da congregação cristã, inclusive é importante se referir que a congregação cristã no Brasil começou aqui no Paraná, na cidade de, não é Cornélio Procópio, Santo Antônio da Platina. Santo Antônio da Platina foi onde começou a congregação cristã do Brasil, através do Franciscom, e durante muitos anos a sede nacional da congregação cristã foi aqui na nossa cidade de Apucarana, onde tem a congregação cristã, uma estrutura bem grande aqui, que faz bem representada a denominação. Mas vamos lá, meu pastor. É uma denominação considerada pentecostal, né? Mas que tem diferenças significativas em relação com certeza, à Assembleia de Deus. Bom, até porque Franciscom, ele era de origem presbiteriana, né? Exatamente. Franciscom, o fundador, ele tinha origem dentro da igreja presbiteriana, e aí ele traz também o conceito presbiteriano calvinista, não é? Calvinista. Para a congregação cristã. Muito bem. Então, pastor Ecos, eu estive na congregação já. Veja, eu sou um tipo de pesquisador, né, por graça de Deus, que eu gosto de falar do que eu sei. E eu não gosto assim de ficar supondo e tal. Então, eu lembro uma época que eu estava fazendo várias pesquisas. Inclusive, eu peguei aquele livro eu parti daquele livro Seitas Heresias, né? Depois eu li outros livros, só que eu falei assim, não, é importante isso aqui, mas eu quero saber, eu quero ir lá. E eu visitei o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, eu fui na Igreja Mórmon, tudo isso em São Paulo, no começo da minha fé, para dizer a verdade, eu já tinha esse desejo de conhecer as coisas de uma maneira mais ampla, né? E eu fui à congregação cristã. Foi interessante que o ancião lá, realmente chegou um momento que ele ficou perguntando, né? Está com você a palavra? Você está com a palavra? Você está com a palavra? E ele olhou para mim. Interessante que ele olhou para mim e perguntou se estava comigo a palavra. Ele apontou para o meu lado, eu estava só visitando, eu fiz assim com a cabeça. Aí ele falou assim, então, já que não está com ninguém, a palavra está comigo, né? E eu achei interessante que a pergunta fala de abrir a Bíblia aleatoriamente, mas não me pareceu que ele abriu a Bíblia aleatoriamente, não. A impressão que eu tive é que ele tinha preparado o esboço ali e tudo, porque ele estava muito, né? Estava bem fundamentado naquilo que ia dizer. Eu achei assim que ele tinha se preparado para falar sobre aquilo ali. Mas tudo bem. Eles falam que a palavra revelada, tal. Aí no final teve aquele negócio do ósculo santo, tal. Bom, vamos ao que edifica, né? Eu acho que a palavra bibliomancia é forte para descrever essa prática de ficar abrindo e fechando a Bíblia aleatoriamente. Porque esse sufixo mancia, claro, diz respeito às ciências mágicas, diz respeito à adivinhação, né? E eu não penso que um crente mal orientado, né, até mesmo no nosso meio, eu posso usar o meu exemplo. Quando eu era novo convertido, alguém falou para mim, Ciro, quando você tiver alguma dificuldade, abra a Bíblia, Deus vai falar com você. E, por exceção à regra, eu vou dizer para os irmãos que até funciona, né? Porque eu já contei aqui vários exemplos, não vou contar novamente, porque muitos já ouviram, né? De casos em que eu abri a Bíblia e Deus falou comigo, por exceção à regra. Eu falo que é exceção porque a Bíblia, claro, deve ser estudada no seu contexto, né? A Bíblia não é como se fosse
um horóscopo, né, que você abre para saber, um livro de horóscopo, né, para saber o horóscopo do dia. Não. A Bíblia é a palavra de Deus, você deve estudar a palavra de Deus. Deus pode, por exceção à regra, falar com você quando você abre e fecha a Bíblia, assim, aleatoriamente? Pode. Mas pode acontecer também de vir uma palavra que não tem nada a ver, como Henry Winkler, naquela obra hermenêutica avançada da Editora Vida, ele cita o caso de um rapaz que abriu a Bíblia aleatoriamente e caiu lá, como se diz, naquela passagem que fala de Judas, né? E Judas saiu e foi se enforcar. E o rapaz ficou apavorado, fechou a Bíblia, e a tendência é sempre pedir uma confirmação, né? Senhor, tem misericórdia, será que é isso mesmo? Senhor, me dá uma confirmação. E abriu a Bíblia de novo. Quando abriu, caiu naquela passagem que diz assim, procede tudo da mesma maneira. O rapaz fechou a Bíblia, Senhor, não, Senhor, não é possível. Pediu outra confirmação. E quando ele abriu a Bíblia pela terceira vez, caiu naquela parte que diz assim, o que tendes a fazer, faze-o depressa. Já pensou? Se ele tivesse se enforcado, né? Ia se enforcar com base na Bíblia ainda, né? Então tomemos cuidado, a Bíblia não é para isso, né? Então os nossos irmãos da Igreja Congregação Cristã no Brasil, embora muitos deles, não são todos, mas boa parte deles nos considerem primos, né? Porque eles dizem que nós estamos ainda a um passo da graça. Mas alguns estão mudando esse pensamento, alguns até me procuram de vez em quando, perguntam as coisas. Não é tão, né? Hoje em dia Nós não temos, viu, pastor? Só para que você saiba, nós temos um irmão que está aí na live, que é da congregação cristã, é aluno do CETADB, inclusive Então, está tá fazendo vendo? o seu curso de perguntas escatológicas. Ele está aí, ele está fazendo o seu curso de perguntas escatológicas e é aluno do nosso curso básico de teologia e é membro da congregação cristã e, inclusive, conversou com o cooperador, que é o dirigente da igreja onde ele frequenta, e avisou que ele ia estar fazendo o curso de teologia. Claro que não foi bem aceito, mas é a realidade. Eu estou dizendo isso aqui porque eu conversei com ele por telefone e a gente teve uma troca de ideia muito boa e muito edificante. E a gente vê que ele tem sede de conhecer, não é, de aprender, e eu tenho certeza que ele está no caminho certo. Então, é importante então não generalizarmos, né? Então a gente respeita muito os nossos irmãos, né? Nós consideramos irmãos, nossos irmãos da Igreja Congregação Cristã no Brasil. Já tivemos aqui uma live que nós discorremos sobre alguns pontos assim que nós consideramos um pouco controversos. Claro que eles do lado de lá também têm algum pensamento diferente em relação a nós, mas aqui deixando bem claro, falando, claro, nós estamos falando da igreja, um exemplo, né, que foi citado. Nosso irmão que enviou a pergunta até apareceu aí, falou, fui eu que enviei a pergunta, né? Mas independentemente da igreja, porque no nosso meio também tem isso, essa prática de abrir a Bíblia aleatoriamente não é recomendável, não chega a ser o que chamam de bibliomancia, não chega a ser isso, que aí seria algo realmente muito mais grave, né? Seria algo ligado à adivinhação, mágica, e não é essa a questão. Quando o crente... Já seria uma feitiçaria, né? Quando o crente faz isso, é por falta de conhecimento. Eu, quando era novo convertido, fazia isso, ficava abrindo a Bíblia aleatoriamente. Se bem, pastor Érico, você não me permite contar aqui um testemunho bem rápido? Bora lá, meu irmão. Há mais ou menos nós estamos em 2021, talvez há uns 10 anos, eu estava indo pregar em Curitiba, aliás, não era em Curitiba, era numa cidade próxima ali, mas na grande Curitiba ali, né? Me fugiu o nome agora. E ali, estava tudo certo aqui no Rio de Janeiro, tomei o voo ali no aeroporto Galeão, embarquei, não é? E aí o avião já estava para sair, acelerou lá, pôs força nas turbinas, né? Todos com cintos afivelados. E quando ele já estava para decolar, freou, de repente. Freou assim, no meio abortou a decolagem, né? Nós fomos todos para frente, mas graças a Deus estávamos todos com cinto. Aí ele voltou o avião, né? A aeronave lá, parou, estacionou novamente. Aí o piloto disse, olha, senhores, comandante, né, permaneçam nos vossos assentos, tal, porque houve um problema que acendeu uma luz aqui no painel e uma das turbinas não está funcionando
e nós vamos ter que fazer o reparo e vamos retomar os procedimentos. Só que o tempo foi passando, meia hora, uma hora, e o ar-condicionado não funcionava, porque para funcionar a turbina tem que estar ligada. Aquele negócio começou a esquentar, e eu, muito tranquilo, já passei por algumas dificuldades assim em voo, né? Não tenho medo, graças a Deus, turbulência, esses negócios, problema de decolagem, já enfrentei algumas. Mas aquele dia foi diferente, eu comecei a sentir algo estranho assim, e comecei a lembrar da minha mãe, da minha esposa, da minha família. Lembrei até da minha sogra, veja. Ó. Né? Eu comecei a sentir o medo da morte, uma coisa assim que veio de uma maneira muito forte. E eu comecei a ficar assim de uma forma que eu falei, não, esse negócio... E o tempo foi passando. Lembrei o nome da congregação, Vila Americana, onde eu iria, né? Vila Americana. Deu horário, ali eu falei, eu vou perder meu voo e tal. Aí um rapaz do meu lado também estava assim, angustiado. Aí eu falei assim, meu Deus, vai acontecer algum problema com esse voo. Aí eu com a Bíblia na mão, que eu estava meditando para pregar à noite, comecei a olhar para a Bíblia, fiz uma oração, falei, Senhor, me dá uma direção. Eu já estava convicto que era para sair daquele avião, mas eu não sabia como. Aí abri a Bíblia, fiz uma oração, abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, onde que caiu? Caiu naquela passagem de Jeremias, diz assim, saí do meio dela e cada um salve a sua própria vida. Quando eu li essa passagem, eu falei, meu Deus, não tive dúvida, chamei lá o comissário, o rapaz também do meu lado queria sair, fizemos um movimento lá e aí o pessoal começou a ficar agitado, não dá mais. Aí eu falei, eu já perdi meu compromisso. Bom, saímos, né? E aquele avião realmente não decolou, porque eu creio que se ele tivesse decolado, alguma coisa teria acontecido, porque eu senti uma angústia muito forte. Então eu creio que foi Deus que dirigiu, mas foi um caso de exceção à regra. Depois os irmãos compraram outro bilhete, eu acabei indo, ainda consegui pregar à noite, né? Eles compraram uma outra passagem, mas, olha, foi um caso excepcional. Eu não recomendo os irmãos ficarem... Às vezes acontece, eu lembro que eu era novo convertido, na hora do culto, o pregador estava pregando, eu ficava abrindo a Bíblia. Ora, Deus já está falando por meio do pregador, não é? Então é uma prática de novo convertido. Mas nós devemos estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus dentro do seu contexto, e porque a Bíblia não deve ser tratada como se fosse um livro de horóscopo, não é? Com certeza. Então está aí a resposta para o irmão que está ali, o que enviou a pergunta e o outro. É o Felipe. É o irmão Felipe, não é? Felipe Charles. Olha aí, Charles. Foi forte. Maravilha. Então vamos seguindo aqui, meu pastor. Agora aqui o negócio dá uma esquentadinha. Como que se explica esses movimentos na igreja, ou nas igrejas, na verdade, em algumas igrejas, né? O pessoal que vai para o culto de óculos escuros, põe um Ray-Ban, entendeu? Grito, gira, dança. E diz que isso aí é Pentecoste. Tem amparo na Bíblia para isso aí? Ou esses negócios são coisas estranhas e antibíblicas? Óculos, dança, deve ser aquela... Mas isso está mais para uma festa rave do que para culto, né? É o que eu ia falar, deve ser isso aí, porque realmente... Bom, mas hoje em dia tem acontecido isso, né? Lamentavelmente. Deve ter culto aí com realidade virtual, né? Como se fosse aquelas atrações dos parques, né, dos Estados Unidos. Acho que o óculos que o irmão falou deve ser aqueles óculos para... Aqueles tridimensionais, né? Deve ser alguma coisa desse tipo, né? Veja, a Assembleia de Deus, aqui nós falamos, claro, como assembleianos, para um público que nós não fizemos uma pesquisa, mas como boa parte são alunos aí, eu acredito que boa parte aqui é assembleiana, mas tem também irmãos da congregação, de outras igrejas, mas nós sempre partimos do pressuposto de que a maioria é assembleiana. E nós, como assembleianos, claro, apresentamos a nossa posição. E a Assembleia de Deus, claro, é uma igreja, embora a Assembleia de Deus tenha se dividido, se subdividido, mas a Assembleia de Deus, que ainda mantém a tradição, né, de ser uma igreja conservadora, claro, a Assembleia de Deus
não admite esse tipo de coisa, ela preza os bons costumes, né? Então, esses elementos não fazem parte do culto a Deus nas igrejas Assembleias de Deus. Sobre a dança especificamente, alguém poderá questionar, mas a dança e tal, a Bíblia fala da dança. Aí, claro, precisaríamos de mais tempo para abordar esse assunto, mas só para citar um resumo rapidamente, o pessoal cita lá os Salmos, né? Salmo 149, versículo 3, Salmo 150, versículo 4, e ali primeiro a gente tem que observar que a Bíblia se dirige a três povos, né? Judeus, gentios e a igreja. Nem tudo na Bíblia é para a igreja. Há assuntos, há mandamentos, há coisas que são direcionadas só para Israel. Claro que nós fazemos uma aplicação para nós, há coisas que foram dirigidas aos israelitas e que se aplicam a nós, claro. Por exemplo, quando a Bíblia diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, claro que originalmente, os destinatários originais foram os israelitas. Mas isso se aplica a nós, que o próprio Senhor Jesus disse, eu sou o bom pastor, né? Então, o Senhor é o nosso pastor também, né? Então, nós somos o povo de Deus hoje. Agora, há casos em que é para Israel, não é para nós. Então, esses salmos aí que foram citados, Salmo 149, 150, se nós lermos, por exemplo, Salmo 149, versículo 2, a Bíblia é clara. Alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Então, o contexto é para Israel. Ademais, quando a Bíblia fala de dança aí, isso na língua portuguesa, porque no hebraico, o termo ali não é claramente dança. Tanto que tem algumas versões que apresentam flauta, né? Porque ali não está falando, não podemos ser dogmáticos e dizer que ali é um incentivo à dança. Mas aí o pessoal recorre a outros argumentos. Não, mas Miriam dançou, Davi dançou. Sim, Miriam dançou. No momento de extrema alegria, né? Davi também, no momento de extrema alegria, mas você não vai encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento, o culto a Deus com danças. Tanto que, para resumir, eu poderia citar várias coisas aqui, eu tenho um livro, por graça de Deus, que trata disso, que é aquele livro Erros que os Adoradores Devem Evitar, mas poderíamos ler só um texto aí, pastor Arcos, por exemplo, primeiro Crônicas, capítulo 25, versículos 1 a 7. É um pouco extenso, mas são muitos versículos, mas não é muito extenso. É melhor dizendo, né? Então veja aí que Davi e Asaf, quando eles foram instituir o culto no Antigo Testamento, porque alguém diz, não, o ministério do louvor começou com Davi, então isso aí nós devemos preservar hoje. Tudo bem, tá certo, eu concordo que o ministério do louvor começa ainda entre os israelitas e depois, claro, muita coisa foi absorvida pela igreja, né? Muitas coisas derivam, claro, do culto israelita. Derivam, mas não quer dizer que tudo deriva, né? Uma parte Paulo ali utilizou e tal. Mas observe que Davi, juntamente com Asaf, ao instituir o culto a Deus, o ministério do louvor, no templo. Vamos ler aí, 1 Crônicas 25, 1 a 7. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, com símbolos e com saltérios. E este foi o número dos homens aptos para a obra do seu ministério. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo das ordens do rei Davi. Quanto a Jedutum, os filhos Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias, 6 a cargo de seu pai, Jedutum, o qual profetizava com a harpa, louvando e dando graças ao Senhor. Quanto a Emã, os filhos Buquias, Metanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata,
Eliata, Gildaute, Romande-Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos esses foram filhos de Emã, o vidente, do rei nas palavras de Deus, para exaltar o seu poder, porque Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam sob a direção do seu pai para a música da casa do Senhor, com saltérios, símbolos e harpas, para o ministério da casa de Deus. E Asaf, Gedutum e Emã estavam sob as ordens do rei. E era o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto ao Senhor, todos eles mestres, 288. Então, aí está a instituição do Ministério do Louvor, né? Então, Davi, ali ele convocou quem? Cantores, músicos. Eu fiz o irmão ler esses nomes aí complicados, né? Mas o que eu quero destacar é o seguinte: em nenhum momento você vê ênfase para dança. Não tem, né? No culto oficial a Deus não tem dança. Ah, mas Miriam dançou. Dançou de maneira cívica, fora do tempo. Davi dançou, da mesma forma. Davi dançou, mas na hora de instituir o culto a Deus, o ministério do louvor, você não vê dança, né? A dança na cultura israelita, claro, está ligada à alegria e tal, mas não tem nada a ver com o culto a Deus, né? No Novo Testamento, a gente poderia ler várias passagens que você não encontra também, né? Então, alguém dirá, é o argumento do silêncio. Mas não é a questão, é que não tem também incentivo nesse sentido, né? Não tem nenhum incentivo. Por quê? Porque a adoração está sempre ligada à prostração. Alguém vai dizer, não, a adoração tem que ser extravagante, né? Que esse termo, aliás, resulta de uma má tradução de um livro de uma cantora australiana, cuja tradução literal seria, na verdade, adoração extravasante, né? Mas alguém, não sei com qual intenção, colocou extravagante. E você sabe que extravagância, só olhar no dicionário, você vai ver que extravagância não tem nada a ver com adoração. Pelo contrário, né? São palavras que são antagônicas e são excludentes. Infelizmente, as pessoas aí entraram por esse caminho. Hoje em dia você tem passinho do abençoado, você tem aí todo tipo de dança dentro da igreja, dançam sobre ritmos eletrizantes, óculos e não sei o que, como está aí, e o pessoal acha que tudo isso Deus aceita porque tem dança na Bíblia. Cuidado, porque inclusive, se entrarmos aqui agora no campo da escatologia, João, ele viu os 24 anciãos no céu. E os 24 anciãos, que nós já vimos aqui, representam a igreja. Eles estavam cantando, eles se prostravam diante do Senhor e adoravam, lançando as suas coroas. Você não vê dança, não. Porque adoração não tem nada a ver com extravagância. Adoração, o termo em si já denota prostração. Até o diabo sabe disso, né? Usando aqui uma força de expressão, mas o diabo, quando tentou Jesus, ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Até o diabo sabe que adoração tem a ver com prostração. Mas tem crente que não aprendeu isso ainda. Pensa que adoração é você é livre, você faz o que você quiser, que ninguém pode. Não. O trem pode correr à vontade, mas ele corre no trilho. O fogo é uma benção, mas controlado, né? O fogão ali controlado. A eletricidade também, controlada nas subestações. Então, alguém pode nos criticar por isso, mas nós, assembleanos, que somos realmente o assembleano raiz, né, como o pessoal diz, o assembleano raiz prefere o culto mais equilibrado. Claro, não é só hino da harpa, a gente também aceita hinos que sejam realmente composições inspiradas, né, porque tem composição que não passa no teste da palavra. Tem hinos bonitos, fora da harpa também, composições novas, nós respeitamos, mas o que tem desvios, heresia, e também esse tipo de coisa que balança o esqueleto, mas não balança o coração, também a gente deixa de lado, né? Bom, aqui eu falo como assembleiano raiz, né? De fato, o irmão está colocando ali, ó,
o filho pródigo foi recebido com festa, alegria e dança, de fato, mas não foi culto, né? Não era De culto que fato. estava acontecendo lá, era festa. Então, por essa ideia também a, a filha, a filha da mulher, a Salomé lá, né? Também dançou, né? E depois pediu a cabeça, a mãe dela pediu a cabeça do João Batista num prato, né? Então também De foi com fato, dança. Então também toma foi com cuidado com dança. isso aí, porque uma coisa é a cultura, né? O evangelho muda culturas. O evangelho não deve se aculturar, porque senão o pessoal vai começar a dizer: ah, brasileiro tem samba no pé, tal, vamos pôr samba dentro da igreja. Não importa, você adora a Deus do jeito que você quiser. Aí o irmão é jogador de futebol, ah, vou adorar a Deus aqui fazendo umas embaixadinhas aqui no culto. Aí entra no culto batendo bola e tal. Aí o outro, não, eu gosto do funk, vamos ver agora o passinho do abençoado e tal. Então começa a trazer para dentro da casa de Deus tudo aquilo que é cultural, né? Tome cuidado com isso. O evangelho ele muda culturas. O evangelho não deve se aculturar, né? Claro que a transculturação é outra coisa. Quando o missionário vai para um país, aí ele procura conhecer o país e tal, para se aproximar das pessoas, é uma coisa. Agora, imagina um missionário que chega num país, e existe isso, em que, por exemplo, a poligamia faz parte da cultura, né? Já pensou o missionário chegar lá? Ah, que bom, então quer dizer que eu posso ter quantas mulheres eu quiser. Veja, uma já é difícil, né? Imagina, tô brincando, hein? Mas não é essa a questão. É pecado, é poligamia. Aí, não, mas é cultura. Nada disso. Outro lugar que você chega que as mulheres decentes, elas ficam com os seios descobertos. E as prostitutas cobrem os seios. Imagine. Aí você vai fazer o culto. Não. As irmãs aqui, que são as tementes a Deus, vão ficar... Você vai se aculturar dessa maneira? Não. Você vai pregar a verdade. Você vai apresentar a palavra de Deus, né? Da maneira correta e tal. Vai gerar um choque. Veja que não foi isso que aconteceu em Corinto. Paulo não teve que apresentar ali o evangelho que chocou com a cultura deles, dos irmãos de Corinto, que eles ficaram ali, né? Porque naquela época tinha esse tipo de coisa, as mulheres que eram prostitutas andavam com a cabeça descoberta e tal, aí Paulo tratou dessas questões também, né? Então nós não podemos permitir que o evangelho seja mudado pela cultura, mas o evangelho, na verdade, ele muda as culturas. Claro, não precisa ser uma coisa extremista, nós temos que ter equilíbrio. Mas até que ponto, né? A gente vai aceitar dentro do culto tudo aquilo que é cultural. Porque se for assim, então, tudo que é cultural o pessoal traz. Olha aí o pastor Rodrigo, esse aí é fera, hein? Como se diz na linguagem popular. Rodrigo Calça Lemos, teólogo de linha arminiana, tem livro aí nessa área. Que Tá de benção. parabéns. Deus o abençoe, pastor Pois bem, Rodrigo. meu pastor. Vamos De adiante. fato, essas abordagens são bastante importantes, porque eu estive em uma igreja, como diz um amigo meu, não me pergunte onde, porque eu não vou dizer. Eu tenho um amigo que faz isso aí, não me pergunte onde, porque eu não me pergunte onde. Aí o pastor, porque queria segurar a mocidade, ou trazer a mocidade para a igreja, ele foi de colocar um touro mecânico dentro da igreja. Olha aí. Entendeu? E nessa mesma igreja, depois ele tirou esse touro mecânico e montou, não foi um octógono, eu tô não chega a ser. Desculpa, eu estou me segurando aqui, porque tem outras perguntas aqui que vão fazer, mas isso aí, desculpa. Mas ele pegou depois e montou um tatame. Um tatame, Meu não chegou Deus. a ser um octógono, mas um tatame, para que os jovens pudessem mas tem igreja combinar que as põe lutas octógono também. E lutarem na igreja, entendeu? Porque daí tá tudo certo. Então, veja assim, a que ponto que as coisas vão chegando no desespero de juntar povo, de juntar gente, quando, na verdade, o que eu aprendi, e quando eu aprendi isso, ainda não foi nem quando eu já estava na Assembleia de Deus, foi antes, mas eu aprendi de que aquilo que segura um crente na igreja é a palavra de Deus, sendo ministrada como ela é, na sua essência, sem tirar nada,
não é? Doendo para quem tiver que doer, mas sendo dita. É isso que eu aprendi. E é o que eu trago comigo. Depois eu estou assim, meu filho, se alguém quer me ouvir, amém. Se não quer me ouvir, amém também. Mas é assim que eu aprendi e não vejo que está errado, mas é um absurdo, né? É um absurdo um pastor fazer uma coisa dessa para poder trazer jovens para a igreja. Quem vai trazer jovens para a igreja é Deus, é o Espírito Santo, por meio de uma palavra ministrada que, com a sua eficácia, vai transformar vidas. E aí sim você vai ter jovem na igreja, você vai ter não só jovem, mas pessoas que estarão na igreja, porque vão entender que a palavra está sendo ministrada em verdade, e aí eles vão entender que ali é um lugar para estar, porque ali a palavra está sendo ministrada de fato. Mas meu Deus, tem muito absurdo que está sendo feito em nome de Deus e que não tem como a gente aceitar um negócio desse. Mas vamos seguindo aqui, meu pastor, porque o negócio agora é política. O negócio agora é política. Pastor, a igreja, ela pode se envolver com o Estado ou, segundo a pergunta que o irmão fez, pode acontecer atualmente o que já aconteceu no passado quando houve uma fusão do Estado com a igreja? Realmente é temerário, né? Quando a igreja se une ao Estado, né? Então a igreja... Vou dar uma resposta objetiva, porque depois tem outras perguntas também que podem se associar a esta, né? Na resposta, para ficar mais completa. Com certeza. Então, veja, a igreja não deve, vou ser bem objetivo, não deve estar casada com o Estado, né? Ela deve ser independente. Isso sem dúvida. Agora, os crentes, a gente sempre apresenta os dois lados da moeda, né? Os crentes devem participar da vida política, né? Porque nós somos seres políticos, nós somos cidadãos, nós votamos, né? Nós pagamos impostos. Então, nós temos direito de opinar, de participar da vida política, da vida pública, né? Podemos participar de audiências públicas. Como cidadãos, podemos votar e podemos também ser votados, né? Claro, aquele que tiver aí também vocação. E não é o caso do ministro do Evangelho. Eu não apoio o ministro do Evangelho. Claro que a gente tem exceções, né? A exceção não invalida a regra, a exceção confirma a regra, né? Então, há casos excepcionais, mas eu, de maneira geral, penso que um ministro do Evangelho não deve abrir mão da sua chamada, né? Ou melhor, não deve abrir mão da sua chamada para ingressar na vida pública. E querer mesclar as duas coisas, eu acho que é pior. É, né? Impossível. Não tem como servir dois senhores, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, o cristão ele pode opinar, ele pode participar, ele pode votar e opinar. Não tem... Agora, não transformar, não casar, não usar, né, como aconteceu lá no tempo de... Claro que no tempo de Constantino, ali quando começou essa questão, a coisa veio a partir do imperador, né, que supostamente se converteu, e ali quem, claro, não se convertia ao cristianismo, entre aspas, era até perseguido, né? Mas claro que depois, com o tempo, a igreja também acabou facilitando isso e tal, e houve um casamento e que foi prejudicial para a igreja de maneira geral. Graças a Deus que com a reforma protestante, né, houve essa separação e por isso que nós somos considerados protestantes, né, porque nós protestamos contra isso. Agora, tem aqueles que, lamentavelmente, estão aí embarcando nessa canoa furada de fazer negociatas, de fazer acordos, e isso não convém, né? Nós temos que participar como cidadãos, podemos opinar, podemos votar, podemos escrever livros sobre o assunto, escrever artigos, nos posicionar nas redes sociais, né, com equilíbrio. Não é pecado você opinar, né? Inclusive, eu tenho uma rede social que eu uso para isso, que é o meu Twitter, né? No Twitter, eu não escrevo muito no Twitter, mas eu lá, às vezes, eu retuito algumas coisas e tal. Eu uso aquela rede social para isso.
não no meu Insta, nem no meu Face, mas lá no Twitter eu faço isso, porque eu, como cidadão, não vejo problema, não é pecado você se posicionar como cidadão, né? O que é bem diferente, claro, de a igreja casar-se com o mundo. Mas vou parar por aqui, porque tem mais perguntas aí, não é? E quando nas igrejas o púlpito é transformado em palanque político, onde candidatos não crentes se sentam nas cadeiras reservadas para os pastores e presbíteros? Então, aí também é um problema, né? Eu acho que é um exagero você colocar no púlpito e transformar em palanque, então nem se fala, é um absurdo, né? O púlpito é lugar para ministração da palavra de Deus. Mas aí vem o outro lado da moeda, que eu também gosto de destacar. As autoridades que chegam nas nossas igrejas, claro, elas devem ser respeitadas e honradas. Não vamos também maltratar, não devemos maltratar, aliás, ninguém, né? O próprio apóstolo Paulo, veja quando Paulo estava sendo julgado, aí ele falou uma palavra e o sumo sacerdote mandou bater na boca de Paulo, né? Veja que coisa terrível. E o camarada bateu na boca de Paulo, diz lá Atos capítulo 23, e Paulo reagiu, falou assim, parede branqueada e tal, né? Aí o Senhor te ferirá. Aí quando ele falou isso, alguém falou, você está desonrando o sumo sacerdote? Aí Paulo falou assim, o sumo sacerdote? Não sabia que era o sumo sacerdote, né? Então Paulo, na hora, ele demonstrou que ele foi duro nas suas palavras, mas ele demonstrou na mesma hora que ele respeitava a autoridade, né? Então nós temos que respeitar a autoridade. Não devemos desprezar e dizer, esse é o prefeito, é o governador, é o deputado, isso aí tal não presta, é tudo ladrão. Não é nossa postura, não deve ser essa a nossa postura também. Agora, também não é certo levar o camarada para o púlpito e tal. Não, o púlpito é o lugar reservado, né, para aquelas pessoas que vão ministrar a palavra, que vão participar da direção do culto. Então eu penso que não é certo a igreja colocar no púlpito as pessoas que vão, inclusive, discursar e falar ali, transformar o púlpito em palanque. Deve haver equilíbrio. Então, aconteceu até um caso recentemente, aí que o irmão estava comentando comigo, em uma determinada igreja, não me pergunte onde, mas foi na região Nordeste, né? Foi na região Nordeste, não me pergunte onde. E aí diz que chegou um pregador muito famoso lá e tal, só que naquele lugar era um evento muito concorrido, chegou o governador do estado e o prefeito da cidade e foram honrados. Claro, o governador chega num culto, ele não vai pregar, claro, mas ele tem uma oportunidade para dar uma palavra, eu acho que não é errado conceder a palavra para o governador se dirigir ao público. E o pastor sabiamente fez isso, permitiu. E aí aquele governador deu uma palavra, chegou o prefeito também deu uma rápida palavra, e quando chegou a hora da pregação, o pregador, eu acho que ele exagerou, porque ele disse, irmãos, já falou o governador, já falou o prefeito, agora vai falar Jesus, né? E desprezou aquelas autoridades. Era uma oportunidade que ele tinha de falar de Jesus para aquelas autoridades. Mas ele, na verdade, quis, como se diz na linguagem popular, quis lacrar, né? Ali e tal, já falou o governador, já falou o prefeito, agora vai falar Jesus. Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de falar de Jesus, aquelas autoridades, né? Então, eu acho que equilíbrio é importante. Claro que se Deus der uma palavra dura, como deu a Estevão, mas o que Estevão fez? Estevão já chegou, como se diz na linguagem popular, chutando balde? Não, ele foi devagar. Varões, irmãos e pais, escutai as minhas palavras. Ele foi com todo o respeito. Só que aí quando veio a palavra dura, homens de dura cerviz, quem vos ensinou né? Ele falou lá, vós sempre, já estou confundindo as mensagens, mas na verdade Estevão falou assim, vós sempre endureceis, né? A vossa cerviz e tal. Mas então, eu estou lembrando lá do negócio honestos e tardos de coração, né? E misturou o texto. Que Jesus falou, né? Então, na verdade,
Mas o interessante é isso, né? Que Estevão, ele teve elegância, ele soube começar com equilíbrio, com calma, né? Não foi assim já agredindo. E a gente não deve agredir ninguém, a gente não deve pregar nem para agradar e nem para agredir. A gente deve pregar para falar a palavra de Deus. Às vezes é uma palavra mais dura, a gente entrega. Mas não parte de nós, é o Espírito Santo que nos orienta. Então, esse pregador, acho que ele exagerou. Mas eu acabei dando esse exemplo porque eu queria dizer que a gente deve ter cuidado com isso aí. Não devemos, eu acho, colocar autoridades para tomar conta do culto. O culto tem que ser dirigido com sabedoria pelo pastor da igreja. É ele que está na direção do culto, né? Mas, claro, as autoridades que chegam devem ser honradas, pelo menos apresentadas com distinção, com destaque. Está conosco aqui o governador, o prefeito, se tiver algum deputado, algum vereador. Claro, não vejo problema em você honrar nesse sentido. Agora, não entregar a direção do culto para ele, fala o que você quiser aí e tal, não. Tem que deixar claro, né, que se for conceder a palavra, é uma palavra rápida, para dar uma simples saudação ali. Eu acho que é nesse sentido, né, que eu vejo. Tá certinho, você vê da forma correta. Essa aí é a forma correta, né? Eu acho que, de repente, o pastor na igreja, se ele tiver um auxiliar com quem ele tenha facilidade de se comunicar, esse auxiliar pode socorrer ele nessas horas, né? Sim. Porque esse pessoal nunca chega no início do culto e dobra o joelho para orar. Eles já chegam com o culto andando, porque eles querem, ao entrarem, eles querem ser vistos. Essa é a regra, né? Então, eles nunca chegam no início e dobram o joelho lá com os crentes para orar. E hoje nós temos que entender que tem muito político que não é crente, mas ele tem assessoria que é crente. E aí os camaradas já passam para eles todo o métier, como é que funciona o culto, que tem que chegar com a Bíblia debaixo do braço, tem que saudar os irmãos com a paz do Senhor, se tiver condições de citar um versículo da Bíblia, tem que citar. Então, os assessores já dão toda essa orientação. Então, por que eu digo que é importante que o pastor tenha um obreiro com quem ele tem facilidade de comunicação para lhe auxiliar? Porque quando chega esse indivíduo na igreja, esse obreiro, que é bom de comunicação, que vai ser a pessoa que vai fazer esse trabalho, vai abraçar o político que está chegando ali e fala: rapaz, eu tenho um lugar jóia aqui, vou sentar do seu lado. E senta com ele no banco, do lado dele ali, e acabou. Verdade. E o pastor, na hora que vai dar oportunidade para que esse use o microfone para falar, necessariamente não precisa ser no púlpito. O pastor, assim, sabiamente, pode descer do púlpito e se posicionar na frente da igreja e ali passar o microfone para que o político possa se dirigir à igreja. E com relação a pastor, eu acho que assim, se o indivíduo chegou vamos colocar logo nessa ordem assim, se chegou a ser pastor, subentende-se que tem uma chamada para ministério. E aí eu sou da ideia de que aquele que é chamado para viver do altar, para comer do altar, não deve se envolver, se embaraçar com as coisas dessa vida. Mas então nós não vamos ter político? Nós vamos ter político. Nós vamos pegar um membro da igreja, uma pessoa que tenha qualificação, que pelo menos saiba se comunicar, né? Porque, infelizmente, hoje tem pessoas que se lançam na vida política e não sabem nem conversar, não sabem se comunicar. E uma vez que seja eleito, porque em alguns casos, eu não sei se felizmente ou se infelizmente, mas em alguns casos esse pessoal é eleito, e quando estão numa Câmara de Vereadores, numa outra repartição de leis, eles não têm a mínima noção do que vão fazer ali e vão acabar sendo massa de manobra. E ao invés de estar representando bem a igreja, vão estar fazendo um serviço de forma negativa. Eu quero aproveitar a deixa para dar uma palavra aqui para os jovens que estão conosco aqui na live. Né? Os jovens, você que é moço, moça e que está aqui. Qual é a palavra que eu tenho? A palavra é que vocês estudem, que vocês se qualifiquem e que vocês sejam aqueles que, quando precisarem de alguém bem capacitado para preencher uma vaga, vocês sejam qualificados. Quando o Nabucodonosor veio para levar cativos de Israel, quem foi que ele levou primeiro? Ele levou os nobres, levou gente boa, levou Daniel, os 3 comparsas, os seus 3 amigos, que eram gente que tinham capacidade produtiva, iam somar no reino babilônico. Essa é a situação.
o que nós estamos enfrentando hoje. Veja a dificuldade que nós temos hoje no meandro político, administrativo que nós estamos aí envolvidos. E a gente vai observar quantos são os crentes que de fato têm condições de atuarem nesse meio e fazer, como alguém agora mesmo escreveu ali, fazerem a diferença. Fazer a diferença, meu irmão, depende de qualificação. E qualificação você só vai conseguir se você estudar sobre a matéria, se preparar, se qualificar, fazer faculdade, buscar conhecimento na área. Então, aí você terá uma qualificação melhor. Então, a minha palavra para o jovem, se qualifique. Não é? Tenha pensamento de alguma coisa que você queira ser na vida e persiga, persista até que você alcance e chegue a ponto de fato, exercer aquilo. Nós precisamos hoje de jovens, irmãos e irmãs, jovens, irmãs e irmãos, que estejam sendo influenciadores na vida pública, que estejam sendo influenciadores na vida administrativa, não só de questões mínimas, mas da questão sendo empresários, que tenham iniciativa, que tenham coragem, entendeu? De fazer, de fato, essa diferença. Porque ser sal dentro do saleiro, meu irmão, ó, ser sal dentro do saleiro é tudo muito fácil. O fato é que nós precisamos de jovens que tenham perspectiva de vida, perspectiva de crescimento, porque às vezes o indivíduo está ali e aí tem uma galinha lá que está pegando pela perna e já está contente com aquela galinha. Não, meu irmão. Você tem que ter uma perspectiva de crescer, de melhorar, de progredir na sua vida, porque nós precisamos construir um Brasil melhor, um futuro melhor, entendeu? E isso só vai acontecer se vocês que são jovens hoje passarem a viver uma vida ativamente. Viverem ativamente. E aí eu estou dizendo isso em todos os âmbitos, tá? Pode ser a questão ministerial na igreja, pode ser na questão administrativa, na questão empresarial, na questão comercial, na questão política, na questão de profissionais liberais. Nós precisamos hoje de jovens que estejam se qualificando, porque o Brasil está mergulhando num negócio muito ruim. E nós precisamos que os jovens tenham essa iniciativa para que a gente consiga produzir algo de melhor no nosso Brasil. Meu pastor, 11 horas, vamos encerrar com essa ultimazinha que tem aqui. Essa que está aqui diz assim, ó. Pastor, tem como ter amizade? Olha só. Ler livros de calvinistas ou de outro tipo de teologia sem que isso venha embaraçar a nossa fé ou a nossa salvação? Vamos devagar. Porque eu tenho amizades, né? Eu tenho amizade com calvinista. Outro dia eu fiz uma live com o pastor Jeremias Pereira, que é um amigo nosso lá da 8ª Presbiteriana de BH, né? Tenho amizade com calvinistas. Aí o irmão pergunta, ter amizade, ler livros, tal. Veja, eu tenho amizade, mas isso eu só recomendo quando você tem maturidade. Modéstia à parte, eu tenho maturidade para ter amizade com calvinistas, até com outras tradições, né? Porque eu tenho, modéstia à parte, maturidade, né? Eu só recomendo esse tipo de amizade, esse tipo de leitura também de outros livros, quando o crente tem maturidade. E maturidade vem com o tempo, né? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, só para que todos possam entender o que eu quero dizer com isso. Falando aqui da escatologia, eu gosto de dar exemplos nessa área que é na área que eu tenho falado mais ultimamente, né? A gente ouve muito camarada dizendo assim, eu era pré-tribulacionista, mas depois eu comecei a estudar, eu me tornei pós. Aí a pergunta que eu faço, será que quando a pessoa deixou de ser pré-tribulacionista e se tornou pós, ela tinha maturidade suficiente? Porque a pessoa que não tem maturidade é como barro mole, que pode ser amoldado de qualquer forma. Então a melhor coisa, olha quando Paulo orientou Timóteo, o que Paulo orientou Timóteo? Timóteo, em outras palavras, você faz do mesmo jeito que eu estou fazendo. Entendeu? Não é para você ficar vendo outros. Eu estou te orientando. Você vai fazer do que eu estou fazendo, e você vai orientar a outros da mesma forma. O que você aprendeu de mim, você transmite para outros.
Então, quando uma pessoa está na fase, vamos falar dos jovens, eu vou aproveitar o gancho. Quando a pessoa está nessa fase inicial, que ela ainda não é madura o suficiente, ela tem que seguir bons exemplos. Por exemplo, vou me citar aqui de novo como exemplo, o irmão pode citar seu exemplo também. Mas o que eu fiz quando eu era novo na fé? Eu me espelhei no Antônio Gilberto, pastor Antônio Gilberto, mestre Antônio Gilberto. Eu me espelhei no Eurico Bergstein. Eu me espelhei nos pastores da época, José Wellington Bezerra da Costa, Valdir Nunes Bícero. Eu olhei para eles, eu quero ser como eles. Então eu cresci aprendendo com os mestres da minha denominação. Depois que eu não atingi maturidade, que eu já estava com a minha convicção, aí eu comecei a conhecer outras pessoas. Então, o que eu digo hoje, falando da escatologia? Quanto mais eu estudo pré-tribulacionismo, e agora, depois eu comecei a estudar com base erudita, ler coisa mais pesada, quanto mais eu estudo, mais eu me torno convicto da minha posição. Agora, se eu no início da minha fé tivesse, vou conhecer essa posição e essa outra, eu poderia ter me desviado da minha posição, achando que a outra era melhor, entendeu? Mas, porque isso eu era imaturo para tomar a decisão. Então, eu não recomendo, com todo respeito aos meus irmãos calvinistas, tenho amigos, tenho pessoas com quem eu converso e tal, brincamos e tudo, mas eu não recomendo para os jovens, para os novos convertidos, que leiam esse tipo de literatura, porque podem ter uma influência negativa. A pessoa, para ela poder ler e comparar, quando me perguntam, por exemplo, abrindo a questão, Champlin é bom? O dicionário Champlin é bom? Pode ser bom se você tiver maturidade. Se você não tiver maturidade, não leia. Não leia, porque ele vai ensinar coisa lá de mortalidade da alma, não imortalidade, mortalidade da alma, né? Vai ensinar coisa que não tem nada a ver com a nossa doutrina. É até heresia, né? É até heresia. Com certeza. Mas Champlin é usado aí e tal. Eu posso usar. Eu tenho e uso. Então, é aí que eu quero chegar. Mas tem heresia ali, não é pouca. Exatamente. Por exemplo, a Bíblia lá daquele Dake, né? A Bíblia Dake. Irmão Ciro, o irmão recomenda a Dake? Depende. O irmão tem maturidade para ler a Dake? Se não tiver, não leia. Mas como eu vou saber se tem ou não tenho? É só você procurar alguém para te orientar. Se você conversar comigo, claro, tendo tempo para te ajudar, conversar com o pastor Hertz, a gente vai detectar. A gente sabe, modéstia à parte, não é que nós sejamos melhores do que ninguém, mas a gente está aí já há algum tempo na estrada, né? Você me vê assim, você vê o pastor Hertz, a gente com essa aparência de 20 e poucos anos, mas a gente já tem um pouco de experiência na vida. Então a gente sabe quando a pessoa é imatura, quando a pessoa ainda está no começo, e ali estudou um pouquinho, já acha que é a quarta pessoa da Trindade. Cuidado, vá devagar. Então, amizade, livros, tem que ter maturidade. Porque se você não tiver maturidade, você vai se deixar levar, você vai se... E eles, claro, eles comemoram isso. Os crentes, quando começam a estudar, não é isso. O crente imaturo, claro, ele vai ficar confuso, ele pode ser levado por um bom discurso, né? Uma pessoa que fala bonito, hoje em dia tem aí na internet, muita gente fala bem e tal, mas o crente que tem convicção, bem instruído, nunca ele vai, o assembleiano que se preza, que conhece a palavra, ele não vai deixar a sua posição, ele não vai se deixar levar, né, por uma teologia aí diferente, né? Então, essa questão a gente recomenda quando a pessoa tem maturidade. Se a pessoa não tem maturidade, a gente não recomenda. Estude primeiro a sua declaração de fé. Você que é assembleiano. Porque a gente vê muito isso também, pastor Hercos. Eu sou assembleiano, mas eu não creio. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem... que eu até brinco aí, né? Eu sou assembleiano, mas eu não creio que Jesus vem antes da grande tribulação. Bom, você tem que estudar a sua declaração. Então, não é assembleiano. Tem que estudar a sua declaração de fé, exatamente. Mas declaração de fé é coisa de homem. Não é bem assim. Porque esta declaração de fé,
ela tem o aval dos principais teólogos da nossa denominação, e não é hoje. Isso aí é de 100 anos. Ah, mas isso aí só vale para CGADB, eu sou de Madureira. Não é bem assim, não. Porque você só tem uma declaração de fé em português que é da CGADB. Só que se você pegar, eu falo com conhecimento de causa, leia o Cremos da Convenção de Madureira, da CONAMAD. Você vai encontrar lá no item 11, dizendo que o arrebatamento é invisível, em 2 etapas. Antes da grande tribulação, o arrebatamento, e depois da grande tribulação, Jesus se manifesta em poder e glória. Então, a CONAMAD, até porque em 1916 não tinha também divisão nenhuma, né? Em 1916, quando surgiu a nossa primeira declaração de verdades fundamentais, a Assembleia de Deus era uma só, não tinha essas convenções, né? Então, a nossa primeira declaração de verdades fundamentais já tem todas as doutrinas que são esposadas agora na Declaração de Fé de 2017 em língua portuguesa. Então, ela serve para nós que somos a CGADB, mas serve também para os nossos irmãos da CONAMAD e de outras convenções novas que surgiram. Porque a Assembleia de Deus, a sua declaração não é agora, é de 1916 a primeira, né? Então, mesmo que tenha havido divisões por conta de convenção, na verdade, as doutrinas principais esposadas pela Assembleia de Deus continuam, são as mesmas. Então, vale para você que é da CGADB, vale para você que é da CONAMAD, vale para você que é de outra convenção mais recente, falando em maneira geral, né? Então é isso, pastor Alex. Desculpa que a minha resposta ficou um pouco aí ampla, né? Mas a pergunta era sobre... Eu tenho vários amigos que são presbiterianos e que são de outras linhas religiosas, vamos pôr assim, religiosas. Sim, eu tenho amizade com essa gente. O que a gente conversa? A gente conversa sobre churrasco, a gente conversa sobre viagem, a gente conversa sobre outras coisas, ponto turístico, a gente fala sobre outros assuntos. Não entramos no assunto da religião. Meu irmão, dá tudo certo. Acabou-se. Até porque quando eu era novo convertido, nós tivemos acompanhando um casal, e esse casal tinha um problema, né? A moça ela era oriunda do Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, e ele, um crente que passou por muitas igrejas e nunca se firmou em nenhuma delas. E por fim eles estavam congregando com a gente ali. Ela veio para a igreja e tal, mas quando o pessoal lá do Salão do Reino ficou sabendo que ela estava frequentando a igreja evangélica, eles passaram a frequentar a casa dela e tal, para resgatar ela lá para o salão. Até que chegou um dia que ela marcou uma reunião com o ancião e mais um outro que apareceu junto com ele, para que a gente pudesse conversar. E eu, meu Deus do céu, eu tinha um ano de fé, talvez. Um ano e pouco de fé. Eu estava recém-casado com a Eliane. Tinha um ano para 1 ano e 8 meses. É isso aí, mais ou menos isso. E eu tinha uma Bíblia Thompson, que na verdade eu tenho ela até hoje. Está toda arrebentada, a capa já soltou do miolo, ela está virada num estrupício, mas é ela que eu uso. Quando o pessoal pergunta para mim, pastor, quando você vai fazer estudo, vai preparar mensagem, o que é que o senhor usa? Eu falo, rapaz, eu uso uma Thompson que está só a capa da gaita, porque soltou tudo. Eu tenho uma outra Bíblia que eu uso muito, que é a Bíblia de Estudo Vida Nova, que não existe mais. A minha também está virada, faltando um monte de página, que já desgaiou toda. Eu uso essa Bíblia Scofield, que eu estou com ela na mão aqui hoje. E eu tenho uma Bíbliazinha simplesinha, que é só o texto bíblico, que é da BKJ. É aquilo ali que eu uso. Mas, enfim, aí eu peguei essa Bíblia Thompson e fui para casa do pessoal lá para conversar a respeito, rapaz, de fé. E eu, meu Deus do céu, um novo convertido praticamente. E a conversa foi se desdobrando, e eu ali fui me virando. Até que chegou num ponto que o ancião que estava com ela se enrolaram numa questão muito simples a respeito de Jesus e da salvação em Jesus. E a guria falou, não quero mais, acabou, e não quero mais. Aí eu, no dia seguinte, relatei para o pastor aquilo que tinha acontecido e tal. Aí ele me deu uma palavra que eu jamais esqueci e para mim tem sido uma prática. Ele disse, olha, a Bíblia não se discute. A Bíblia ela é para ser aceita por fé. Se o indivíduo não aceitar a Bíblia por fé,
vai ser como malhar ferro frio, não vai adiantar, é em vão. E eu, a partir de então, tenho vivido isso como uma prática de vida. Eu não vou discutir a respeito da Bíblia, eu estou pregando a mensagem que está na Bíblia. Se o indivíduo quer aceitar, amém. E se ele não quer, glória a Deus. Se é de outra igreja, quer ter amizade comigo, meu irmão, nós vamos conversar sobre um monte de coisa. Mas nós não vamos entrar na questão da fé, porque não vai virar. Né? E é só importante destacar também, pastor Alex, que no caso da pergunta do nosso irmão, tem a ver com pessoas que são, de fato, nossos irmãos. Né? A gente não considera o calvinismo, os calvinistas, membros de uma seita. Eles têm uma maneira diferente de crer. Os presbiterianos, os batistas, nós pentecostais, nós divergimos em questões que são consideradas secundárias. Claro que não é caso assim de negar a divindade de Jesus, negar a trindade, porque aí já seria heresia e aí é uma seita. Né? Aí não tem como andar junto, né? Aí não tem nem como andar junto. Não tem nem como, até a amizade fica difícil, fica prejudicado nesse caso. Claro. Né? Agora, a gente está falando aqui na questão da doutrina, de você se fortalecer, né? Você tem uma confissão de fé, uma declaração de fé, você que está numa denominação, então é importante você conhecer, você não ficar numa pessoa assim. A gente percebe que as pessoas hoje em dia, muitas delas, estão assim, são volúveis, né? Houve uma coisa ali, outra ali, e tal. Eu ouvi pastor dizendo fulano isso, mas outro disse isso. Ou seja, a pessoa não tem o crente que frequenta escola dominical, por exemplo, que frequenta culto de doutrina, que conhece a sua declaração de fé, ele tem um norte, né? Com certeza. Então, ele vai ouvir uma coisa aqui, outra ali, e fala, não, mas isso aí não bate com aquilo que eu... Então, ele vai questionar, ele pode até ficar em dúvida, mas ele vai procurar alguém que possa ajudá-lo. Por que nós temos esses canais, né? O CETADB tem essa live, e a gente também, às vezes, também tem os nossos canais. A gente faz isso para orientar justamente as pessoas que têm essas dificuldades. Eu ouvi o pastor presbiteriano, fulano de tal, falando, o pastor batista, mas o adventista também disse outra coisa. Aí a pessoa nos procura, né? A gente orienta, fala assim, você é o quê? Você é assembleiano? Sou. Então, estude sua declaração de fé. É ali que você tem, se você é da Assembleia de Deus, você tem que subscrever a sua declaração de fé. Não, mas eu sou assembleiano. Veja, é aí que está o problema. Ou você é ou você não é. Se você é, você tem que procurar conhecer quais são as doutrinas que nós esposamos. Mas, pastor Ex, as horas já... Maravilha, meu pastor. É isso aí. Me mandam parar. Olha, na próxima semana nós temos aqui a pergunta do irmão Kedson, do pastor Alexandre Nunes, do Diego Alves, Roniel Vieira Oficial, Viviane Carvalho Tenório, Ametista Eita Glória! É Ametista Declio, Thales e Didi Silves. Rapaz, são uns nomes aqui que parecem uma língua estranha, é uma misteriosidade muito grande. Mas nós vamos então encerrar na próxima quarta-feira esta série, não é, que nós temos aqui perguntas eclesiásticas, usos e costumes. E as perguntas aqui são bastante interessantes. Nós vamos colocar na divulgação para os irmãos. Agradecer a cada um que esteve conosco nessa live, desejar que Deus abençoe a vida de vocês, a vossa família, o vosso ministério. Vamos avante. A igreja segue caminhando sem olhar atrás. Pastor Ciro, as suas considerações finais, e nós vamos orar e encerrar a nossa live de hoje. Só agradecer o irmão, a todos os nossos funcionários aí que estão em Apucarana, que Deus abençoe, né? Funcionários do nosso CETADB, os professores, alunos e todos aqueles que estão também aqui participando da nossa live, que estão aqui inclusive agora aproveitando para deixar sua saudação final. Que Deus abençoe a todos. Nós estamos sempre desejosos de servir aos irmãos, às irmãs, para que juntos cresçamos na fé e cada vez mais sejamos firmados naquilo que o pastor Márcio falou aí. A palavra de Deus é a nossa prioridade. Amém. Deus abençoe, pastor Hércules. Amém. Vamos orar. Amado Deus, nós te bendizemos e te damos graça
por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso ministério, pelo nosso trabalho. E eu te peço, nesta oportunidade especial, que o Senhor abra portas para aqueles irmãos e irmãs que necessitam de um trabalho, que necessitam, Senhor, de ter uma fonte de renda para o sustento seu próprio e também de sua família. Concede, Senhor, a graça de que esses nossos irmãos recebam esta bênção da tua parte. Também, ó Pai, nós te rogamos que o Senhor repreenda este mal de sobre o nosso Brasil e que o teu nome seja exaltado, seja glorificado na vida de tantos quantos buscam a tua presença e recebem do Senhor a graça de viverem uma vida abundante na tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, orando em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, Deus abençoe. Quarta-feira, 22 horas no Instagram, CETADB. Nós estaremos de volta aqui para estarmos finalizando esta série de perguntas eclesiásticas, usos e costumes. Pastor Ciro, Deus abençoe. Saudação aí para a irmã Luciana, para a irmã Júlia. Deus abençoe vocês todas e cada dia supra a vossa necessidade. Para a irmã Eliane aí, para toda a família. Deus abençoe. A irmã Eliane até agora estava quebrando tudo ali, rapaz. Eu só estava aqui ouvindo. Ainda que eu fechei porta, fechei, mas não teve jeito, não. Ela está fazendo uma quebradeira ali. Criazione, né? Criazione, muitas criações. Muitas criações, né? Pagani, desse né? jeito, é muita criação. Inclusive, os irmãos que quiserem conhecer o trabalho da nossa vice-diretora, irmã Eliane, é só acessar o seu perfil Estúdio, com S, né? Estúdio Pagani Creazione, com Z, né? Creazione, que se pronuncia Creazione. Criazione. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. Paz do Senhor. Amém.